Terça-feira que passou, nós falamos sobre a primeira parte do verdadeiro amor, e hoje estaremos concluindo essa mensagem que está baseada justamente nessa carta, primeira carta de João, capítulo de número 4. Eu quero aproveitar novamente e pedir que os irmãos pudessem ficar em pé, para que possamos então ler a palavra do Senhor. Os irmãos me acompanhem por gentileza. Verso 7, primeira carta de João. Não é o evangelho não, tá, meus irmãos? O evangelho é o início um dos livros do Novo Testamento. A carta já é aquela carta bem coladinha, colada, né, praticamente com o livro de Apocalipse. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós, amados, por ele nos amou primeiro. Se alguém disser, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, e esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Os irmãos podem assentar. Quero agradecer a Deus, ao presbítero Ademir pelas orações, e o pedido que eu faço ao Senhor, que mais uma vez Ele me use, que eu seja instrumento em suas mãos, para falar somente da palavra de Deus. Meus irmãos, terça-feira nós iniciamos a primeira parte da pregação sobre o verdadeiro amor. Inicialmente nós falamos do mundo tão conturbado, principalmente e nessa época de política, que infelizmente nós manifestamos de fato se somos pacientes com o irmão, se verdadeiramente amamos o irmão. E nós sabemos que nesse meio político brasileiro, em que o Brasil está até mesmo dividido em questão de partidos, PT, PSOL, PL, PMDB, sei lá, outras coisas mais, em que uns dizem que é o partido do amor, outros falam que é partido, que não é amor, é partido de ódio, e percebemos nitidamente que a verdade é que estamos dando muito vazão à iniquidade do que o verdadeiro amor. A palavra do Senhor nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveria de se esfriar. O amor não se esfria por causa da tecnologia.
A verdade é que a tecnologia, sendo mal usada, potencializa ideias, ideologias, pensamentos. Ela potencializa muitas filosofias que vão até mesmo contra a palavra do Senhor. Interessante que também nós falamos que o verdadeiro amor, ele só pode ser realmente visto como verdadeiro amor se Deus estiver presente na vida. Tanto é que mencionamos o verso de número 7, quando João, o apóstolo, fala que devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Por que João fala que o verdadeiro amor procede de Deus? Porque o amor de Deus não é ideológico. O amor de Deus não é circunstancial. O amor de Deus não depende de respostas. O amor de Deus não depende dos nossos feitos, o que nós retribuímos para Ele, porque nós não temos nada para dar para Deus. É interessante que em 1 Crônicas, capítulo de número 29, quando Davi fazia uma oração ao Senhor, porque recebe a notícia que o seu filho Salomão haveria de construir o templo ao Senhor, algo tão desejado por Davi, ele se alegra e faz uma oração linda, 1 Crônicas 29, Senhor, e dizendo: Senhor, quem somos nós, para que possamos dar alguma coisa? Quem é o meu povo para que possa oferecer? A verdade é que tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos nós devolvemos todas as coisas. Então a verdade é que nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós não temos. Interessante que por não termos nada, nós achamos que pela riqueza, pela intelectualidade, outras coisas mais, podemos oferecer alguma coisa ao Senhor. Apesar de termos recebido do Senhor dons, talentos, habilidades, nem mesmo o maior, o melhor pode oferecer a Deus, porque na verdade, não, volto a dizer, nós não temos nada a oferecer a Ele de fato e verdade. Então o apóstolo João vai dizer que o verdadeiro amor procede de Deus. É o amor que está acima de qualquer coisa, é o amor que não enxerga a aparência, não enxerga o status, não enxerga a cor de pele. E falamos também que o fato de Deus nos amar não significa que Ele é conivente ou aceita os nossos pecados. Ele não aceita, meus irmãos, a nossa corrupção. Deus nos ama de forma incondicional, mas não significa que Ele aceita os nossos erros, que Ele vai aceitar que continuemos pecando, dizendo: eu amo a Deus vivendo em pecado. Quem ama a Deus foge do pecado. Quem ama a Deus não desagrada. Quem ama a Deus não quer viver de uma forma dissoluta. Quem ama o Senhor quer viver para Ele. Quem ama o Senhor quer viver nos seus princípios. Quem ama a Deus de fato sabe que tem uma escritura, uma santa escritura, para nos nortear de que forma verdadeira devemos agradar ao Senhor sobre todas as coisas. Falamos também no verso de número 8, que aquele que de fato ama, quem diz que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É evidente que Deus, Ele não se simplifica no amor. Deus é muito mais do que amor. E convenhamos, meus irmãos, o amor de mãe não se compara ao amor de Deus. Alguém já disse que o amor de Deus é como a mãe de mãe. É não, meu querido, porque a mãe não vai dar o seu filho para morrer na cruz por estranho. A mãe nunca vai oferecer o seu filho para dizer: filho, vai lá no meio da Coreia do Norte e morre por aquelas pessoas. A mãe vai segurar em casa, ainda vai aconselhar: não vai não, meu filho. Então, meus irmãos, não tem esse negócio que o amor de Deus se compara ao amor de mãe, e nem o amor de mãe se compara ao amor de Deus. O amor de Deus está acima de qualquer coisa. O amor de Deus, falando aqui, então, quem não ama a Deus, não conhece a Deus. Porque o que é amar o Senhor? O que é amar a Deus? Amar a Deus é entender que, volta a dizer esse enfático, que o pecado nos afasta de Deus, e quem ama a Deus, foge. Amar o Senhor é obedecer a sua palavra e perceber que na palavra de Deus não há peso. Aí você me diz: pastor, a palavra de Deus é difícil demais para ser obedecida. Faz um favor aí, o pessoal da mídia, coloca aí o capítulo 5 dessa mesma carta, verso de número 1 em diante. Vamos ver, meus irmãos, se realmente obedecer a palavra de Deus é difícil, porque quem ama a Deus não considera a palavra de Deus difícil para ser obedecida. Vamos lá? Está aí o pessoal da mídia? Verso de número 5,
número 1, do capítulo de número 5, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aqui está desconstruído toda a ideia de dizer é difícil obedecer a palavra de Deus. Percebam uma coisa, que ele vai falar que quem tem Cristo, quem é nascido de Deus, confessou Jesus Cristo como Salvador, e o conhece pela sua santa e poderosa palavra, e pratica sua palavra, vai perceber que obedecer não é difícil. Porque quem nasce de Deus, nunca vai considerar a palavra do Senhor, a sua própria palavra, inspirada pelo Espírito Santo, que faz parte desse triuno Deus, desse triuno Pai, Santo, Filho e Espírito Santo, difícil de ser obedecido. Então por isso que João vai dizer que quem não conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso de número 9, por isso ele vai falar, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Também nós falamos que quem ama a Deus, vive por meio do seu Filho. Não há como dizer que amamos a Deus, e não viver para o seu Filho, pelo seu Filho, e ter exemplo como Jesus Cristo. Alguém um dia disse, quando veio chegar para mim e falar, pastor, podemos fazer isso? Aí eu perguntei, Jesus fez? Não, então não faça. Pastor, eu posso fazer isso no meu corpo? Eu falei, Jesus fez? Não, então não faça. Porque Jesus é o nosso parâmetro, Ele é o nosso fundamento. Quem ama a Deus, vive por meio de Cristo. Quem ama a Deus, vive a vida de Cristo em si. Quem ama a Deus, vive em conformidade como o Filho Jesus Cristo viveu. Então nós podemos perceber e fazer uma autoanálise para ver se realmente nós amamos a Deus. Porque não basta apenas bater a mãozinha no peito, no coração e dizer, eu amo a Deus. Se não vive por meio do seu Filho, não há como amar a Deus. Por que não há como amar a Deus, meus irmãos? Porque se formos depender de nós amarmos a Deus como nós somos, nunca amaremos a Deus, porque a nossa carne chama pelo pecado, a nossa carne deseja o pecado, a nossa carne é ruim, meus irmãos. Tanto é ruim, se alguém te olhar torto, você já vai ficar chateado, irmão. Carne é ruim, é tão ruim, principalmente nesses últimos dias, em que a iniquidade tem aumentado, que muitos de nós já não mais cremos na restauração, na transformação de um assassino. É tão verdade que o amor tem se esfriado, que nós estamos usando justificativa para não perdoar o irmão. Então, se eu digo que amo a Deus, e não vivo pelo seu Filho, não há como amar a Deus, porque o próprio Jesus, ele mesmo menciona no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Também falamos no verso de número 10, que nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Olha aí, só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só conseguimos amar esse Pai eterno porque Ele quem trouxe a nós a possibilidade de amá-lo. Sem Deus ter enviado o seu Filho, nenhum de nós talvez amaríamos a Cristo. Sabe por que você está aqui? Eu acho que sim. Não é porque você veio cumprir uma agenda na sua vida, dizendo, se eu não for no domingo,
eu estou perdendo alguma coisa. Você não está aqui apenas, creio eu, para uma questão de desencargo de consciência. Eu creio que você está aqui porque você ama o Senhor Deus, e porque Jesus Cristo morreu por você, e porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar. Isso é o amor de Deus por nós também. Não é que nós amamos o Senhor, é porque a única possibilidade de amar a Deus de verdade e seguir os seus princípios é porque Ele nos salvou, é porque Ele mudou a nossa vida, é porque Ele nos transformou, nos regenerou, nos fez novas criaturas, e hoje nós conseguimos amá-lo. Nós conseguimos fugir do pecado porque amamos, conseguimos resistir às tentações porque nós o amamos. Nós somos apaixonados por Deus, porque Ele foi quem nos trouxe, meus irmãos, a possibilidade disso. Falamos também no verso de número 11, que se Deus nos amou de tal maneira, fazendo referência ao Evangelho de João 3,16, nós também devemos amar uns aos outros. Vou dar uma coçadinha na minha cabeça aqui. Meus irmãos, como é difícil, às vezes, amar o próximo. Não é verdade? Como é difícil. Porque a verdade é que nós somos muito egoístas, somos muito hedonistas. Nós estamos muitas vezes enquadrados em Provérbios, quando fala que a sanguessuga tem 2 filhas, e são gêmeas. Dá. Eu sempre brinco, de vez em quando a gente ouve aquela, acho que hoje não tem nome, né? Mas quando eu era pequenininho, não em Mamanguape, mas lá em Volta Redonda, tinha aquela propaganda do Danoninho: me dá Danoninho, Danônio já. Me dá Danoninho, Danônio já. Eu quero os róis depois da propaganda. É só dar. Você já parou para pensar que neste mundo é só venha a nós o reino? Meus irmãos, perceba o que eu falei inicialmente. Palavras de Jesus Cristo em Mateus: por se multiplicar a iniquidade, capítulo 24 de Mateus, o amor de muitos se esfriaria. E nós já não temos mais a paciência de suportar o irmão, porque a verdade é que nós não queremos mais abrir mão de coisas, meus irmãos, insignificantes. Estamos sendo tão egoístas, e estamos dizendo que amamos a Deus, e amar a Deus configura-se amar o irmão. E este amor que João está falando não é um amor temporário, circunstancial ou circunstanciado. Não é um amor interesseiro que eu projeto o amor para receber o amor. E não é um amor de reciprocidade. Eu quero que vocês entendam isso, porque o amor de Deus derramando por nós, muitas vezes não é um amor recíproco, mas Ele assim nos ama. Porque quem poderia, meus irmãos, devolver a morte de Cristo na cruz? Quem poderia pagar o que Cristo pagou? Quem poderia fazer o que Deus fez? Então, quando Ele nos amou e enviou o seu Filho, não espere você que Ele estava esperando a nossa bondade, dizer assim: se eu vou te retribuir. Se não for por Ele, a gente não retribui nada para Ele. Mas hoje o que está acontecendo? Brigamos, reclamamos, não temos mais paciência de ouvir os irmãos. Queremos tudo para nós, se não for do nosso jeito, não está bom. Isso é coisa do mundo, meus irmãos. Olha o que está escrito. Nisso consiste o amor de Deus, verso 10. Verso 11: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos também amar o próximo. Eu não amo porque Ele me dá, eu não amo porque Ele é rico, que tem alguma coisa para me oferecer. Eu não amo porque Ele concorda comigo em algumas coisas. Nós amamos porque Deus nos amou. Nós doamos a nossa vida, servimos o irmão porque Deus nos amou. E que nós temos percebido
é que Satanás, o nosso adversário, se apropria disso e começa a gerar aquilo que Deus abomina. O que Deus abomina, meus irmãos? Contenda entre os irmãos. Percebam que João vai falar, e parece que ele dá uma pausa na sua discussão sobre amor, quando ele fala no verso de número 12, nunca ninguém viu Deus, verdade. Mas por que ele dá essa pausa? Para explicar o restante desse verso. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Por quê? Logo vamos perceber, se nós não conseguimos amar esse Deus que nós não vemos, como nós podemos amar o próximo? Parece, meus irmãos, aqui uma dificuldade, uma complexidade, dizer, eu amo a Deus que eu não vi, e eu não consigo amar o irmão que eu vejo. A ideia de João é justamente entender que o amor de Deus, que esse grande amor do nosso Pai, é aquele amor que pela fé nós cremos que Ele existe, que Ele é Senhor, é absoluto, Ele é o grande Deus, nos dá grandes coisas, é generoso conosco, enviou seu Filho amado Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, para morrer para pessoas de hoje, que nascem, que vivem, pessoas estranhas, meus irmãos, mas Ele fez isso. A ideia de João é mostrar que mesmo que a gente não veja o Senhor, mas Ele nos deixou um mandamento tão maravilhoso, que devemos amar as pessoas, porque Deus permanece em nós. Percebam que o amor contínuo, desinteressado, ele deve ser praticado porque Deus permanece em nós. Lembre-se disso. Quando você for brigar com alguém, lembra-se, Deus permanece em você. Quando você abrir a boca para reclamar, quando você abrir a boca para murmurar, quando você abrir a boca para gerar intriga, não esqueça, Deus permanece em você. E quando Deus permanece em nós, somos pacificadores no seu reino. E sabe aonde muitas vezes isso é potencializado? Dentro de casa. Porque existe um ditado que a sós devemos vigiar o nosso pensamento, na sociedade devemos vigiar a nossa língua, mas quando estamos em casa precisamos vigiar o nosso gênio. Porque na igreja o povo me dá a paz do Senhor, né? Está ali minha esposa, ela sabe quem é o Andrezinho. Antes de eu casar com ela, meus irmãos, eu disse a ela toda a minha podridão. Tu quer conhecer o André? Desculpa o termo, eu vomitei. Eu falei, olha, eu sou assim, sou chato às vezes. E tem que olhar para a cadeira, e aí, eu vou te amar. Cega a bichinha. Ô glória. Mas dentro de casa, é que muitas vezes se evidencia ou não se Deus permanece em nós. É no trato com a esposa, no trato com o marido, é o trato com os nossos filhos, que vamos perceber se Deus permanece em nós. É na hora lá no seu trabalho, nas escusas da vida, nos momentos em que ninguém vê, que nós vamos ou não dizer se Deus permanece em nós. E João está falando, se há essa permanência de Deus em nós, se de fato Ele permanece em nós, então nós vamos agir com verdadeiro amor, porque Ele vai aqui enfatizar, que se Deus permanece em nós, verso de número 13, é um fato de que recebemos o seu Espírito. João está dizendo que, evidentemente, que o Espírito Santo em nós é o selo que Deus permanece em nós. E ele vai falar que esse Espírito que está em nós é que justamente, meus irmãos, nos faz amar o próximo de forma incondicional. Porque se nós apenas amarmos de quem somos e como somos, o nosso amor tem validade. Você quer ver uma coisa? Divórcio. Um amor com validade.
parece que tudo acabou. Intrigas entre irmãos, é o amor pessoal tendo validade, limites. Mas o amor de Deus, meus irmãos, nos traz uma capacidade tão grande, tão gigantesca, que nós conseguimos suportar, que nós conseguimos em todo instante, nos momentos mais difíceis, ter a capacidade de aguentar, porque o amor de Deus faz isso com a gente, faz a gente suportar, e além limites de muitas coisas. Volto a dizer, não quero dizer que vamos aceitar erro, não, meus irmãos, mas quem tem Deus e Deus permanece nele, ele amará em Deus e em Jesus Cristo, porque tem um Espírito Santo na sua vida. Ele vai dizer, verso de número 13, é nessa hora que nós conhecemos, que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. João está construindo um enredo aqui, de aprofundamento deste amor. Ele está dizendo que Jesus Cristo é justamente a maior prova desse amor de Deus. Jesus Cristo é a maior evidência que Deus nos ama. Se você pensa que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, se você está pensando que Deus não está olhando para você, olhe para o que Ele fez, enviando o seu Filho, unigênito do Pai, para morrer por nós, um homem santo, um cordeiro vivo que morreu na cruz, para mostrar ao mundo que existe um grande amor de Deus para nós, então devemos viver para Ele e nele. Verso 17, ele vai dizer, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Aí você fala, peraí pastor, estamos neste mundo, mas precisamos olhar para o juízo. Preste atenção no que João está dizendo aqui. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós, a cada instante, sim, para o dia do juízo. Por que ele está dizendo dia do juízo? João agora está mostrando que o amor de Deus, e esse amor exercido, que nós temos que realmente fazer, né, o exercício deste amor, um dia se revelará no dia do juízo. A nossa falta de amor será também, meus irmãos, uma prova de condenação contra nós. Que quem deixa de amar, quem deixa de exercer o amor de Deus, o amor incondicional, será cobrado no juízo final. E ele fala, se eu exerço o amor de Deus como irmão, se eu estou realmente disposto a amar como Deus tem nos ensinado a amar, por isso que ele fala que este amor de Deus a cada dia mais é aperfeiçoado em nós, porque nós somos limitados, debilitados, problemáticos. Mas à medida em que nós amamos o Senhor, obedecemos o Senhor, e conseguimos amar verdadeiramente o próximo, e conseguimos suportar, meus irmãos, ao ponto desse amor ser tão grande, a gente vai lá, vai com carinho, com oração, vai com paciência, vai com os frutos do Espírito, esse amor vai se aperfeiçoando, e aquela pessoa que você se considerava uma pessoa difícil de ser amada, difícil de ser perdoada, você de forma natural consegue vencer essas coisas. Aí essa confiança desse aperfeiçoamento fará que no dia do juízo eu fique tranquilo, porque eu sei que não serei condenado por aquilo que eu não fiz. Eu pergunto a você, você tem amado a sua esposa como deve? Você tem amado o seu marido como deve?
você tem amado os seus filhos como deve? Filhos, você tem amado os seus pais como deve? Irmãos, será que como igreja nós temos amado como Deus realmente nos mostra que devemos amar? É por isso que eu sou totalmente contra panelinhas, grupinhos. Eu realmente não gosto disso, meu irmão. Nós devemos amar como igreja. Aquele que é falho em alguma coisa, seja ajudado por aquele que tem maturidade para ajudar. O que não pode acontecer é um dia sermos julgados por aquilo que não temos exercitado. Mas se amamos, se o amor de Deus é aperfeiçoado, no dia do juízo, eu vou ter a confiança de saber, opa, disso daí o Senhor Deus não vai me provar não, e nem vai me cobrar. Verso de número 18, porque no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. O que João está dizendo? Que o amor de Deus não nos gera aquele medo, sabe, aquele pavor. A ideia aqui, que o verdadeiro amor não gera pavor. O verdadeiro amor não gera, sabe, rumores. O verdadeiro amor não nos gera estranheza, distanciamento. Mas a ideia original do texto é: o verdadeiro amor não gera em nós pavor, porque o pavor, meus irmãos, nos afasta. O pavor, ele gera traumas muitas vezes, nos gera circunstâncias, sabe, muito ruins. A gente fica quieto, quer se afastar, a gente não quer ter contato, nós não queremos ter diálogo, porque existe um pavor, existe um medo que trava a gente, que não nos deixa crescer. Mas ele está dizendo: aqueles que verdadeiramente amam o Senhor e exercitam o seu amor, não tem medo de amar. E aqui eu quero aprofundar. O medo de amar nos distancia de pessoas boas. O medo de amar faz a gente interpretar mal as pessoas. Quando nós temos medo, a gente trava, a gente para, a gente não quer avançar. E quantos relacionamentos deixaram de avançar? Não no sentido mal disso aí, tá? Se você tem namoro, só avança o sinal de que casar, tá bom? Só avança o sinal de casar. Você que está noivo também. E você que é marido, esposa, amar não é apenas o momento íntimo. Não, é você respeitar, dar carinho. É você, meus irmãos, entender. Mas quem ama de verdade não fica apavorado. Quem ama de verdade não deixa que o medo vença. Ele está pronto, meus irmãos, a ter novamente o coração aberto para receber as pessoas. Mas hoje em dia a verdade é que existem tantos traumas, tantos medos, que muitas vezes aquela irmã que um dia foi noiva, aquela moça que um dia estava namorando, muitas vezes o rapaz, aqueles que infelizmente tiveram um rompimento no seu casamento, e essas pessoas não conseguem mais viver, respirar, porque estão com pavor, há um medo de relacionar, de conversar com as pessoas. Traumas, meus irmãos, que estão gerando estragos. Eu não quero perdoar, porque eu tenho medo novamente de repente me envolver com aquela pessoa que me feriu. Então eu não quero perdoar, porque eu não quero viver novamente isso. Eu quero me afastar das pessoas. Eu quero viver longe delas. Até mesmo de Deus. Tem pessoas que têm pavor de Deus, tem medo de se envolver com Ele, porque tem medo que Deus mude o coração. Mas João está falando: não tenham medo. Quando nós temos o amor de Deus, não há medo nisso, não há rancor, não há ódio, não há receios.
A verdade é que o verdadeiro amor, ele vai lançar fora este medo, esse pavor, porque o medo nos traz isso, nos traz castigo. O medo faz com que a gente não se aperfeiçoe, o medo faz com que a gente deixe de crescer, mas a proposta de Deus hoje para você é: ame de verdade, ame com o amor de Deus, e você conseguirá perdoar aquela pessoa que te feriu. Ame com o amor de Deus, e você conseguirá se aproximar do seu pai, que muitas vezes te machucou. Ame com o amor de Deus, e você conseguirá ter novamente um relacionamento vivo. Amém. Mas tem que ser com o amor de Deus. Ame o Senhor, se aproxime de Deus. Verso 19, para partirmos para o final, ele vai dizer: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus foi nos dado, e é isso que, meus irmãos, nos faz estar próximos de Deus. E eu quero aqui ser novamente enfático. Por que devemos fugir do pecado? Devemos fugir do pecado não é porque ele nos traz consequências apenas, mas fugimos do pecado porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Eu já disse aqui para a igreja, meus irmãos, eu amo minha esposa, amo os meus filhos, amo minha família, mas não se compara ao amor que eu tenho com Deus e por Ele. Tudo que posso fazer pela minha família, a gente faz, mas a minha família não pode me salvar. A minha família não tem o poder, o atributo de me regenerar. A minha família não é Deus. Amo minha família, Deus me agraciou, me privilegiou, foi muito generoso. Uma esposa gata, meus irmãos, que é de babá. Coraçãozinho, minha filha. Meus filhos são lindos. Natanzão, lindão, meu irmão, puxou a mãe. Mariane, sou apaixonado pela minha família. Mas mesmo assim, Luana, o meu amor por Deus é muito maior. E isso é recíproco no coração da minha esposa e dos meus filhos. Ela também já me disse: eu te amo muito, mas Deus não tem comparação. Sabe por que você deve amar a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Hoje, muitas vezes nós idolatramos demais o marido, idolatramos demais os nossos filhos, idolatramos demais. Muitas vezes nós colocamos a nossa família em pé de igualdade no amor de Deus. Só que, meus irmãos, o amor do marido, da esposa, não tem o poder de te levar para regiões celestiais. A família, ela contribui muito para conversões, porque foi feita uma pesquisa que 50% a família influencia na vida dos seus familiares na conversão a Cristo. Que a maior parte de conversões são feitas por famílias cristãs, ou o marido, a esposa, ou filhos, que estão voltados para Deus, orem por seus familiares e vêm a Cristo. A família, ela tem muita influência, por isso que Satanás muitas vezes investe. Não quer que você viva bem com o seu marido, não quer que você viva bem com a sua esposa, não quer que você viva bem com os seus filhos. Ele não quer que você viva bem na igreja. Por isso que ele investe, porque ele sabe, dados, depois os irmãos quiserem, eu posso jogar no WhatsApp para vocês, 50% das pessoas que estão na igreja, a influência é a família, 25% ou 20% são amigos, e vem lá os outros %. E a pergunta que eu faço: como é que a esposa, o marido, os filhos vão amar a Deus se eu não amo a Deus? Por isso que Ele nos amou primeiro, para que pudéssemos amar como Ele deve.
Como, meus irmãos, eu posso orar pela minha família? Ó Senhor, convença a minha família, mas o meu amor por Deus não tem nada. Amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele vai explicar verso 20: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Por quê? Porque também só conseguimos amar o irmão de forma incondicional quando verdadeiramente amamos a Deus. Agora eu quero que você traga à sua memória uma pessoa agora que te chateou. Pode trazer a memória aí. Essa pessoa você não quer nem ouvir falar dela, quer nem ver o nome. Puxa na mente aí. Ah, puxou? Deus está dizendo, ama. Ame. Ame. É difícil? Não use justificativa para perdoar, porque Deus nos amou. Temos que parar de ficar justificando diante de Deus, por que não? Por que não? Por que sim? Deveria ser a resposta. Devemos amar, perdoar. Ligue agora, depois do culto, é claro, para a pessoa que te fez mal. Olha, eu quero te pedir perdão. Eu já contei aqui na igreja, meus amados irmãos, o que o amor de Deus fez na minha família. Infelizmente, meu pai, numa época, teve uma queda, adulterou. Foi pastor dessa igreja. Deus usou tremendamente o pastor Acácio, um homem tremendamente usado por Deus. Mas como qualquer outro homem que falha, se não tomar cuidado, cai. Assim como vocês já ouviram falar de Jim Swaggart, um dos maiores evangelistas de todos os séculos, caiu. Isso trouxe para a nossa família, meus irmãos, um problema sério, porque a queda foi entre família. O meu irmão chegou até o ponto que um dos meus tios queria matar o meu pai. Trabalhava na mesma igreja que meu pai trabalhava. Aí você fala, pastor, eu não vou mais na igreja não. Meu irmão, você vem para a igreja não é por causa do homem não. Se o homem cair, ele precisa ser tratado, disciplinado, para ser restaurado. Agora, se não aceitar, ele precisa ser disciplinado, e Deus tem misericórdia dele. Houve uma ruptura grande. A minha mãe, a senhora Cleusa, foi profundamente magoada. Meus irmãos, a minha mãe, ela envelheceu de uma forma assim assustadora. Minha mãe envelheceu muito, porque aquele rancor estava no coração dela. Por tempos, eu e os meus irmãos, meus irmãos, estávamos com receio de casar. Agora, olhem para mim, eu sou quase a fotocópia do meu pai, só me faltou a altura. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu disse, eu não quero não. Interessante que da família, por enquanto, o único que é pastor sou eu. E hoje o Senhor me dá a graça de pastorear a mesma igreja que Ele pastoreou. Um disse assim, não seja pastor não, porque você vai ser igual ao teu pai. Não faça isso não, porque tu é parecido com ele. Só que o povo esquece que o sangue de Jesus é poderoso. Até a risada é igual dele. Durante tempos, meus irmãos, eu estava pastoreando em Belo Horizonte, fiquei 1 ano, saí de lá, fui para a casa da minha mãe, cuidar dela. Eu dizia, mãe, se Deus nos amou, nos perdoou, perdoa. Mas o que a gente faz? Arranjamos justificativas. E quanto mais justificativa nós arranjamos para não perdoar, mais envelhecemos, mais definhamos, mais doentes ficamos. Quanto mais deixamos que o ódio acampe em nosso coração, mais distantes até mesmo de Deus ficamos, porque até a nossa oração muda. Quando nós mantemos o rancor dentro do coração, meus irmãos, você pode ver, nada está bom. A pessoa pode comer até caviar, até o caviar fica ruim.
Toma, pode tomar aquela Coca-Cola, aleluia, gelada. A Suela já olhou para minha cara, né, que é, tudo bem, Suela, o suquinho. Mas por mais que seja maravilhoso o ambiente, você pode estar nas Ilhas Canárias, viajando para o melhor lugar, por causa do rancor, se torna ruim. Tudo parece amargo, azedo. Se a pessoa estiver no mesmo ambiente que você está, você também, meu irmão, você fica desambientado. Eu dizia, mãe, eu dizia para os meus irmãos, Deus nos amou primeiro. Eu falava porque eu comecei a entender que é isso mesmo, o amor de Deus nos faz perdoar as pessoas. O amor de Deus nos faz ter boa convivência. Não é que vamos aceitar o pecado, não, mas o amor de Deus nos traz paciência. O amor de Deus nos faz orar pelos nossos inimigos. O amor de Deus, meus irmãos, nos rejuvenesce. Então, se você quer rejuvenescer, não é cirurgia plástica, minha irmã, que vai resolver o teu caso, é o coração alegre que aformoseia o rosto. Mas para ter coração alegre, precisa amar de verdade. Vivemos um tempo, e só para terminar, minha mãe teve uma atitude nobre. Ô veinha, gente boa aquela minha mãe, tá? Ô veinha. A veinha bateu na casa da mulher. É mineira, tá, meus irmãos? Mineiro o negócio é fogo. Minha mãe é uma mulher crente. Foi lá bater na casa da mulher, que estava nas entremanhadas, como diz lá, do adultério. Minha mãe chegou diante da minha irmã. Olha, quem foi ferida foi minha mãe. Quem foi machucada foi minha mãe. Mas ela chegou diante dela e disse, eu vim lhe pedir perdão. Aí você me pergunta, mas espera aí, pastor, quem é que deveria pedir perdão para minha mãe? A mulher, não era? Entre as, minha mãe que deveria receber o perdão, e ela, a mulher que deveria trazer. Mas olha só o poder que há quando o Senhor fala em perdoar uns aos outros e amar. Meus irmãos, eu passei um ano com minha mãe só rejuvenescendo, só envelhecendo, as dores chegando. Mas eu lembro o dia que quando ela foi lá, pediu perdão, meus amados, uma semana depois, eu não conhecia mais a minha mãe. A bichinha estava novinha, o rosto estava alegre, as dores foram embora, a oração dela mudou, meus irmãos, porque a oração era assim, ó, Deus tem misericórdia, e sabe aquela oração pesada? Por que, Jesus? Não sei o que lá, Senhor. Meus irmãos, quando eu ouvi minha mãe orar, eu falei assim, essa é a mulher que entendeu o que é amar a Deus. E se você não tem amado a Deus, comece hoje. Amanhã tu vai ver se você não vai rejuvenescer. Só eu não vou prometer que cabelo vai nascer. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, isso é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Se você, irmão de sangue, está com problema, vai lá, ligue. Tem muita gente que vai ficar por causa que está odiando. João vai falar que aquele que odeia o seu irmão está em trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem odeia o seu irmão é um assassino, e diz a palavra do Senhor que os assassinos não vão herdar o reino celestial. Quem ama o seu irmão, suporta. É difícil, mas com a graça de Deus é possível. Se o amor dele permanece em nós, é possível. E talvez você hoje chegou aqui e precisa dar um passo à frente, mas algo lhe para, lhe trava. Puxa, por isso que eu falo, puxe na sua memória aí. Quem é a pessoa? Quem é esse cidadão?
O nosso desejo é, Senhor, aquela oração imprecatória. Sabe que é aquela oração imprecatória? Deus, mostra que Tu és Deus. Arrebenta lá, papai. Arrebenta, Jeová. Não é assim? Que oração imprecatória. Senhor, acaba com ele. Finaliza, Senhor. Tá, queima. Corta o laço. E de preferência a cabeça. Oh, meus irmãos, a vingança não nos pertence. Tem muita gente que não está crescendo, e Deus ainda não concedeu graça em aspectos, de formas específicas, porque o coração ainda está travado. Não está crescendo porque o coração ainda está travado. Tem gente, meus irmãos, que está com a memória viva para o ódio, mas se esquece de muitas coisas boas. O Senhor hoje quer te curar. O Espírito Santo muda a nossa vida. Ele quer mudar quem somos e quer nos fazer novos, porque Ele nos faz novos todos os dias. Por isso, meu irmão, passou da hora da gente parar de ficar buscando picuinhas aí. Vamos acabar com essas coisas, meus irmãos. Você tem garantia que você vai viver daqui a 1 minuto? Tem garantia? Alguém tem garantia aqui? Ninguém tem garantia. Estou cansado de ir às vezes em funerais e pessoas chorando: por que eu não te perdoei? Espera o dia da morte para pedir perdão para o morto que não pode mais perdoar. Será que a gente precisa vivenciar isso? Deus nos amou, e o amor dele é muito grande. Vamos colocar em pé. Você pode orar pelo seu irmão e pedir ao Senhor que o abençoe. Você pode orar por ele. Ore pelo seu irmão aí, mesmo que o seu irmão seja desconhecido. Ore por ele. Peça ao Senhor graça sobre a vida dele. Peça ao Senhor que o ajude. A graça dele, meus irmãos, nos segue todos os dias. O amor dele é infalível. O amor dele não erra. Ele é o Deus de amor. Deus é amor. Deus é este amor que precisamos. Joga o rancor de fora. Larga esse rancor do coração em nome de Jesus Cristo. Larga em nome de Jesus Cristo. Joga isso para fora. Viva a vida de paz, meu irmão. Está na hora de cessar a murmuração na tua casa. Está na hora de acabar, meus irmãos, com os reclames. Cessa isso na tua vida. Glorifica o Senhor. Viva em Cristo. Viva para Ele. Ele é a nossa novidade de vida. O que é já foi. Passou. Mas muitos ainda estão com rancor tão vivo. Parece que foi hoje. Feche seus olhos, olhe para o seu irmão. Peça ao Senhor graça sobre ele. Peça a sua graça sobre ele. Ó Deus, ó Senhor, pedimos a Ti a Tua bênção, Senhor. A Tua bondade, ela não falha. A Tua bondade é imensa, Senhor. Pedimos a Ti a Tua bênção sobre os Teus filhos. Pedimos a Ti, Senhor, cura pessoas nessa noite que estão rancorosas, ó Deus, corações machucados, mentes perturbadas, não dormem, não comem direito. Senhor, quantas depressões, infelizmente, são frutos de corações totalmente angustiados. Angustiados por quê, Senhor? Angustiados porque não conseguem viver bem. Olha para o marido, não consegue olhar bem. Olha para a esposa, Senhor. Olha para o filho. Deus, Tu és aquele que nos sara. O Senhor nos amou, enviou seu Filho amado Jesus Cristo, para que possamos provar esse grande amor. Pedimos a Ti, Senhor, aqueles irmãos que estão em casa, sara a vida deles, ó Deus, cura o coração deles, dá-nos, ó Deus, palavras de vida, dá-nos, Senhor, alegria no Senhor, na Tua santa presença.
porque queremos ter motivo sempre estar diante de Ti e glorificar o Teu nome. Ó Pai Celeste, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que tem nos travado, o medo, aquele medo, Senhor, que gera pavor, trava os nossos pés. Temos medo, Senhor, de continuar, de dar um passo adiante no Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos mais de Ti nessa noite. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Ainda com os olhos fechados, vamos cantar a bondade de Deus. Ainda com nossos olhos fechados, vamos dizer que Ele é bom, que era maravilhoso. Aleluia! Olha só o que o Senhor fez por nós. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Você está nas mãos de Deus. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.